Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5. Vocês podem fazer a leitura comigo? É uma só voz? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Comumente, as pessoas atribuem bravura, coragem, vitória ao sujeito bruto, violento, a quem diga, inclusive, numa didática, num ensino equivocado. Estou ouvindo alguma reverberação aqui, tá? Que homem não chora, que a imagem de que homem forte é aquele homem embrutecido, é o Brutus do Popeye, não é? Inclusive, esse nome não é sem razão. E, na verdade, a ideia bíblica é contrária a esse tipo de ensino. No país nosso, há quem diga, inclusive, de que você só ganha alguma coisa se armar um barraco. Se você mover céus e terra, brigar pelos seus direitos, essa é a grande tônica aí. E, portanto, ser grosseiro mesmo. Já ouvi esse tipo de coisa, de que se você quer conquistar alguma coisa nessa vida e não deixar que as pessoas pisem em você, você tem que se posicionar e falar mais alto que elas. Enfim, esse tipo de discurso e de ética é contrário e contrária ao ensino, por exemplo, lido agora, Mateus capítulo 5, que está em harmonia com a Escritura de modo geral, porque se você observar atentamente, recapitulando aqui, você vai notar que Jesus já havia dito que os pobres eram felizes. Importante lembrar que esta mensagem é direcionada para o cidadão do céu, portanto, aquele que havia sido já alcançado, liberto de uma cidadania corrupta, maculada em trevas, e levado para um reino diferente. E, por causa desse transporte, esse transportado deveria viver correspondentemente a essa nova ética, essa nova maneira de enxergar as coisas em relação a Deus e em relação ao seu próximo. E por isso eles são sempre felizes. E a sua felicidade não consiste em nenhum elemento circunstancial. Eles não dependem que as coisas aqui nessa linha horizontal e temporária aconteçam para expressar seu status de contentamento, seu estado de contentamento, porque o seu contentamento é o Rei do Reino, é o Senhor Jesus. E eles se sentem eles vivem essa atmosfera, esta realidade de alegria perene, felicidade constante, não por causa de suas, entre aspas, vantagens, ou por causa de seus méritos, por causa de sua força interior, não tem nada disso. Eles são pobres de espírito, isto é, eles reconhecem que não depende deles, que não veio deles. A elevação a esse estado não dependeu deles, nunca dependerá. Eles são totalmente desprovidos de qualquer vantagem, de qualquer força. Consequentemente, eles aprenderam a matar o orgulho, a consternar a alma diante de Deus. De que maneira? Através de um coração quebrantado. Por isso, eles, diz o texto, eles choram, versículo 4. Ou seja, sua devoção consciente do seu estado de necessitado de Deus e de desprovido de qualquer vantagem, os leva a uma leitura correta de si mesmos, e eles comparecem diante do Senhor consternados pela santidade de Deus e constrangidos pela sua pecaminosidade. Deus os atende. Esse quebrantamento é tão latente, tão evidente, que a expressão usada aqui é de que eles vertem lágrimas. Quebrantamento tem a ver com derramar de lágrimas. E o derramar de lágrimas, esse ato externo, onde as pessoas podem contemplar externamente que alguém está contristado, é uma singela expressão da alma, daquilo que ninguém vê. Então, aquilo que é expresso corresponde ao consternamento interior
do coração. E aqui o Senhor diz novamente que felicidade, bem-aventurados são os mansos. Conforme vimos durante o culto inteiro, a tônica da mansidão revelada no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E é curioso pensarmos em mansidão, especialmente aqui no contexto da Palestina, na época de Jesus, porque havia grupos religiosos que entendiam diferente a expectativa do Messias, a vitória do Messias, do rei. Os zelotes, para que citemos um exemplo, que tinham sempre a conotação política, entendiam que a libertação, a grande vitória, viria por meio do poder braçal, do poder da violência. O libertador deles viria por meio de uma virada de mesa belicosa, violenta. E chega Jesus, e o discurso é outro. Enquanto os zelotes incitavam a violência para um motim, para uma rebelião política, social na Judéia, para que os judeus se rebelassem contra o Império Romano, vem Jesus e diz que não é pela força, que a gente tem que amar os inimigos, inclusive. No sermão aqui, Jesus está dizendo, bem-aventurados os mansos, porque tem consequência, tem resultado, tem uma recompensa, eles herdarão a terra. Não era isto que esperavam os zelotes e outros grupos religiosos. Mas a pergunta que surge naturalmente, pelo menos para o meu coração, imagino que para o seu, é: o que significa ser manso na Bíblia? O que significa ser manso na Bíblia? E agora? O texto que lemos na ordem de culto, um deles, Salmo 37, versos 7 a 11, nos fala da mansidão como um instrumento de dois gumes. A partir, então, do texto de Mateus 5, quero ser edificado com vocês na perspectiva temática da mansidão como aroma de paz do crente. Mansidão como aroma de paz do crente. Volte lá para o texto que nós já lemos na ordem de culto, para que percebamos a ênfase no Antigo Testamento relacionada à mansidão, e aqui nesse texto especificamente falando, a mansidão como sendo um instrumento, uma ação de dois gumes. Versículos 7 a 11, descansa no Senhor e espera nele. Então, a primeira declaração do salmista diz respeito a nós e Deus. Nós e Deus. Essa relação que chamamos vertical. Nós e Deus. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira. Abandona o furor. Não te impacientes, certamente. Isso acabará mal. E agora, o direcionamento desse fio afiado de dois gumes aponta para a linha horizontal. Para Deus, vertical, e agora a mansidão como correspondência de uma resposta nas relações. E aqui o nível é colocado assim num extremo de desafio considerável, porque fala de perverso, que a gente deve ter uma leitura não vingativa, inclusive do perverso, como uma vingança fruto de um instrumento de nossas mãos. E não é isto que o texto nos aponta, é diferente. Então, a mansidão como um direcionamento a Deus, descansa. A ideia de submeta-se. Submeta-se. Submeta-se a Deus. E a ideia de não derrame sua ira sobre
o próximo, nem que seja ele um inimigo, um perverso, um impiedoso. O texto continua: porque os malfeitores serão exterminados, deixa isto nas mãos de quem opera com justiça e precisão no tempo devido. Deixa isto nas mãos do Eterno, porque o Eterno estabelecerá o seu juízo sobre os malfeitores, perversos, impiedosos. Enquanto o dia da vingança, do juízo divino se aproxima, o que faço eu? Eu sou manso, fazendo como? Esperando no Senhor. Agora veja o resultado, como é interessante a harmonia com o que Jesus disse em Mateus 5. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais um pouco de tempo, verso 10, e já não existirá o ímpio. Novamente, a lembrança de que Deus não é indiferente às atrocidades da perversidade humana. Deus não é indiferente, Deus não passa panos quentes na impiedade. Deus determinou o dia em que o impiedoso será punido, castigado. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Onde está? Onde está? Não há sombra nem na história. Mas, versículo 11, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, podemos dizer que mansidão tem a ver com o duplo direcionamento. É uma resposta que diz respeito à submissão a Deus, portanto, de concordância com Deus, sobre a sua maneira de trabalhar, sobre a sua dinâmica de ação. E essa concordância com Deus é vista nas chamadas, várias chamadas das Escrituras, sob a égide da confiança. O chamado imperativo da confiança: confie no Senhor. Isso significa, em outras palavras, submeta-se ao Senhor, concorde com o Senhor acerca da maneira dele trabalhar. Você pode não entender absolutamente o que Deus está fazendo agora, mas se você, manso em relação a Deus, você diz: Senhor, eu não entendo o que o Senhor está fazendo, mas eu submeto o meu coração à tua maneira de trabalhar. Isso é ser manso diante de Deus. É concordar em tudo com Deus, mesmo que você não entenda a dinâmica desse processo. Os detalhes das esquinas, as paradas do caminho. Por que Deus me fez parar aqui? Por que Deus me ordenou que eu armasse a minha tenda aqui? E por que Ele vai fazer que eu desarme a minha tenda daqui a uma semana? Para onde vou? Ser manso vai fazer como Abraão. Sai da tua terra, meu filho, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele foi. Isto é, ele concordou com Deus, sem discussão. Levantou um altar ao Senhor naquele lugar, reconhecendo que a terra é do Senhor. E obedeceu. Ser manso, portanto, tem a ver com a atitude em relação a Deus, na qual aceitamos o trato divino conosco como algo bom e, portanto, não discordamos, não resistimos. Vemos isto de maneira clara, evidente, perfeita em uma pessoa. Na nossa experiência humana aqui, na nossa trajetória até aqui, quem de nós nunca discutiu com Deus sobre alguma experiência que Ele permitiu? No sentido de discordância. Quem de nós nunca lutou diurna e noturnamente com as ações de Deus, dizendo: Senhor, eu não aceito isso não, eu não quero isso para mim não estou entendendo isso não, esse sofrimento aqui é demais para mim. Quantos de nós? 100%, todos nós, você que está em casa, você que está aqui, todos nós já tergiversamos aí, já desviamos daí. Mas uma pessoa que viveu entre nós,
nunca tergiversou, nunca se desviou do propósito, foi perfeito na submissão. De quem é que eu estou falando? De Jesus, o nosso amado manso. Manso. Jesus cumpriu perfeitamente a vontade do seu Pai. Ele se declara manso, se declarou manso. Lembram quando faz aquele convite para a libertação do pecado, das lutas, da solidão humana, de uma vida à revelia da direção de Deus? As pessoas estavam enfadadas, cansadas, sobrecarregadas nos seus pecados. Então ele convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou, complete, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus é o manso que precisa ser imitado. Então, meu irmão amado, distinta, preciosa irmã, caro amigo, digníssima amiga que está em casa ou está aqui, submeta o seu espírito a Deus, sua vontade a Deus, seus sentimentos a Deus, seu comportamento a Deus. Não abrigues inveja no seu coração, não abrigues ira em seu coração. Viva crendo que Deus é justo juiz. Entregue tudo em suas mãos. Se tem alguém na sua rua, no seu trabalho, que está importunando sua vida, atrapalhando sua vida, te trazendo problemas, entregue isso a Deus. Entregue esta pessoa nas mãos de Deus. Seja manso. Se você está enfrentando alguma dificuldade, alguma experiência dura em casa, no trabalho, com o seu próprio coração, nas suas crises e dilemas, submeta-se à vontade de Deus. Se Deus está dizendo algo e seus sentimentos dizendo outra coisa diferente, diga não aos seus sentimentos, renuncie-os e diga sim à vontade de Deus, aos sentimentos de Deus. Paulo escreve aos Filipenses, diz que os nossos sentimentos devem se coadunar aos sentimentos de Jesus. Então, se você está guerreando com sentimentos que se opõem a Deus, renuncie-os, diga aqui não. Senhor, eu rejeito esses sentimentos que não se harmonizam com os teus sentimentos e eu quero me submeter. Isso é ser manso, irmãos. Isso é ser manso. Que é inevitável o contraste entre o irritadiço, o furioso, o violento, que é o que a sociedade preconiza como aquele que ganha suas causas. É o mentiroso, sorrateiro, impaciente. Isso é tudo diferente, essas características são todas diferentes do manso. A própria palavra grega relaciona manso como aquilo que é ser leve, sereno. Sereno, em relação a Deus, é alguém pacificado. Não vive rancoroso com Deus, mal-humorado com Deus. Ele está pacificado, está sofrendo por alguma relação, por alguma dificuldade, mas o seu coração está pacificado diante de Deus. Então, meus irmãos, ser manso diante de Deus é mais do que franzir a testa e mostrar uma expressão de que é alguém que apanha todos os dias e mesmo assim anda encurvado. Ser manso é ser obediente a Deus, submeter-se a Deus. Por isso o seu espírito é pacífico, por isso é alguém que se domina. A mansidão está relacionada com domínio próprio. Inclusive, mansidão está apontada como uma ação própria do fruto do Espírito, juntamente com domínio próprio, e assim por diante, amor, misericórdia. Mas mansidão também tem, além do aspecto em relação a Deus, desse gume, desse fio em relação a Deus,
mansidão também tem esse apontamento horizontal em relação ao próximo. Em relação ao próximo, ser mansidão diz respeito à oportunidade que eu e você temos de descarregar sobre o outro algum peso, mas em nome da paciência a gente não faz. Você tem a oportunidade de pegar pelo colarinho do sujeito, mas em nome da paciência você diz assim: eu quero escutar você. Pode dizer. Você tem a oportunidade de executar um juízo sobre ele, mas você pondera. Juízo aqui me refiro a uma ação vingativa de sua mão, mas você não faz, em nome da paciência. O manso é aquele que não guarda mágoa. Aliás, mágoa relacionada está com amargura. Esse tema da mágoa tem adoecido milhares de pessoas espalhadas pelo mundo, até crentes. Por isso a Bíblia diz que a gente não deve deixar nenhuma raiz de amargura que está relacionado com mágoa. Manso é aquele que não guarda mágoa, não vive ruminando o mal que alguém lhe fez. Não vive dizendo assim: o mundo dá voltas, deixa estar, você vai ver. Manso vive em outro compasso. Ele não é dado à violência, à contenda. O manso é amante da paz, não é alguém iracundo. O manso descansa no Senhor que dirige os seus passos. O manso entendeu que não há nele mérito algum. Então ele assimila todas as dificuldades do caminho. E as dificuldades para o manso, ou a presença ou ausência de dificuldades momentâneas, não estão atreladas a alguma suposta condição meritória sua. Explico isso melhor. Se alguém não está passando por uma prova específica, pelo contrário, a sua vida tem descansado em paz. Graças a Deus, Deus nos dá momentos assim. Louvado seja Deus. Mas, e outro irmão está enfrentando uma prova danada, é uma prova na segunda, na terça, na quarta, é uma prova atrás da outra, não significa que você é melhor do que ele, que está enfrentando provas, e você está vivendo um tempo de paz. Não. Presença ou ausência de provas, para nada apontam para algum tipo de mérito nosso. Nós somos completamente desprovidos de mérito, e nós recebemos por causa disso uma leitura, uma condição, uma capacidade de observarmos as dificuldades de outra maneira. As dificuldades são lições que precisam ser suportadas, porque fazem parte da nossa trajetória de refinamento do Senhor em nossa vida, porque nós somos cidadãos de outro reino, e nós estamos vivendo nesse reino cujos valores são antagônicos ao reino celestial. Então é óbvio, é natural que nós enfrentemos retaliação aqui, nessa esfera, em relação ao próximo mesmo. Sejamos incompreendidos, nossas palavras sejam mal interpretadas, até maliciosamente mal interpretadas. Vamos enfrentar dificuldades, mas o cidadão do reino dos céus, porque se submete a Deus, portanto é manso, ele também é manso na maneira como responde às dificuldades que lhe ocorrem aqui, provindas do próximo, até mesmo dentro da igreja. Nós lemos o Salmo 37, e imediatamente a leitura que nós fazemos ali é de gente perversa, que não conhece a Deus, impiedosa. Mas nós não sofremos só por incompreensões de perversos e impiedosos, não. Nós sofremos, às vezes, não poucas, por parte da nossa cristandade, dos próprios irmãos,
da própria fraternidade. Uma palavra mal colocada, com intenção ou sem intenção, nós às vezes nos ferimos, lamentavelmente, por conta do pecado, mas ser manso significa reconhecer estas agruras, esses espinhos, e procurarmos a reconciliação em relação ao outro, não vivermos ruminando e esperando a oportunidade de levar o cutelo no pescoço do outro, através de palavras. Ser manso significa descansar em Deus e responder aos outros conforme Deus ordena. Revelar o caráter do Rei. Como era o caráter do Rei Jesus? Perdoador, bondoso, amoroso. Estava tão comprometido com a vontade do seu Pai em tudo que fazia e falava, porque entendia que sua missão era de revelar o Pai, que recebia as afrontas humanas com mansidão. O texto de Isaías 53 é inesquecível. Como Isaías 53, falando do Messias, do Rei Jesus Cristo, que viria, o apresenta como cordeiro mudo. E essas duas figuras são impactantes, porque revelam essas duas mãos do rei. Ao mesmo tempo, ele é o valente de guerra, é o leão da tribo de Judá. Seu rugido é apavorante, sua autoridade, sua soberania, ele julgará a terra. Ele é o leão. Ao mesmo tempo, ele é apresentado como cordeiro. O cordeiro e o leão. O leão e o cordeiro. E aqui a lembrança de Isaías 53. Aquele que não abriu a sua boca diante dos tosqueadores, dos malfeitores, recebeu as ameaças, as afrontas com mansidão. Esse é o nosso Redentor. Se encarnou o eterno Deus glorioso, Deus Filho, com o propósito de tornar Deus na sua pessoa maravilhosa, na Trindade conhecida por nós, e assim possamos, para podermos imitá-lo, viver para a sua glória. Portanto, nós também somos chamados para essa imitação do reconciliador, do manso Redentor, Jesus Cristo. Uma vez que entendemos que fomos chamados para imitar Jesus, nós não vamos nos perder no coração iracundo, provocador, causador de conflitos. A graça capacitadora de Deus nos fortalecerá para sermos e fazermos o que Deus deseja. Hoje, o que Deus deseja para nós é que sejamos reveladores de seu caráter manso. Lembra de Efésios 4? Rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, meu querido irmão, querida irmã, quando você se encontrar em alguma situação de injustiça no seu próximo, quando você estiver prestes a mergulhar em um conflito por causa dessa situação, quando o desejo de supremacia sobre o outro, usando palavras danosas, usando a violência, lembre-se, pergunte-se, considere que o Senhor, o seu Senhor Jesus Cristo, reagiu de maneira mansa às atrocidades humanas e às suas respostas impiedosas. Nós somos chamados para isto, para considerarmos Jesus em tudo, nosso comportamento, nosso sentimento, tudo, ação e reação. O manso, então, é este, em relação a Deus, se submete, concorda com Deus. Está certo, Senhor, eis-me aqui. Está doendo demais, mas eu aceito a tua vontade, eu me alegro nela, no teu querer. Coisa linda está saindo por aí. Virá, eu me submeto. Em relação ao outro, não responde
com violência e impiedade, mas atua com paciência. Não espera a oportunidade para dizer: você lembra daquele dia? Agora eu vou lhe dar o troco. O manso não vive registrando os erros dos outros contra si no seu livro mental de ocorrências. Pelo contrário, ele conhece tanto o rei que o recebeu, apesar da sua impiedade, por causa da sua graça, mesmo na sua condição de impiedade, ele foi recebido. E recebeu a mansidão do rei. Como é que ele pode agir de outro modo? Que Deus nos abençoe grandemente nessa tarefa, sermos mansos, e sermos bondosos, e manifestarmos o fruto do Espírito, externalizando esse fruto, que é próprio de quem é cidadão do Reino dos Céus. E nós temos a promessa maravilhosa aqui, que o manso vai herdar a terra. Os mansos herdarão a terra. Qual terra? Qual terra? A figura da terra é emblemática para nós, porque nos reporta o Antigo Testamento, não é verdade? A gente lembra da saída do povo do Egito, povo que sai esperando receber um lugar para estabelecer-se. Deus promete uma terra, prometeu isso a Abraão. Darei uma terra, um lugar onde vocês me adorarão, e naquele lugar eu me manifestarei, e a terra será cheia da minha glória. A terra como um lugar de descanso. O escritor aos Hebreus faz esta pontuação. A terra como uma promessa de conquista, vitória. A terra como um presente divino. Jesus está usando esta figura muito cara, muito familiar, no espectro da experiência do povo hebreu. Que nós que moramos aqui no Brasil, vivemos aqui, nunca tivemos assim, muitos de nós, maioria esmagadora talvez, que está aqui, por exemplo, nesse recinto santo, nunca teve uma experiência assim de ser alvo de preconceito, por ser estrangeiro em uma terra, como um imigrante que saiu corrido de sua pátria, um refugiado, por exemplo. Mas nós já tivemos algum tipo de experiência com o contato de quem já viveu isso aí. A pessoa que sai de sua terra fugido por perseguição, chega aqui sem saber sem saber onde ficar, às vezes com a esposa lá. Ele vem tentar ganhar algum dinheiro para trazer a esposa, e se está num ambiente de conflito, fica anos sem ver a esposa, sem a condição de trazer, anos sem ver os filhos, porque não pode entrar. Se entrar, é preso no país, não porque foi algum perverso, algum impiedoso, perseguição religiosa mesmo, política às vezes, aqui próximo da gente, Brasil, por exemplo, convivi com pessoas assim. E ouvir as suas histórias é de apertar o coração. Pastor, eu era advogado no meu país, eu tinha minha casa, eu tinha meus bens, da noite para o dia, disseram que iam me matar, tive que sair de lá, com uma mão na frente e outra atrás, com uma mala com... Olha a roupa que eu tenho hoje. O governo tirou todos os meus bens. Fui espoliado. Não tenho nada. Estou trabalhando aqui no Brasil, procurando trabalho, o que tiver eu faço, para ganhar 2 tostões. Aí está o filho ali chorando porque não tem o que comer. Coisa triste. Então, ser peregrino, ser estrangeiro em uma terra, dentro de um contexto como esse, é difícil demais, não é? Você sai daqui e vai morar em outro estado, mas aí você tem na mente assim, olha, se não der certo eu volto para casa. Não é assim? Dá uma certa tranquilidade, né?
Eu vou embora para tal lugar. Se não der certo, eu volto para casa. Você tem casa. E quem não tem? E quem não tem? O povo de Israel sai do Egito. Qual é a casa que esse povo tem? A casa é a promessa de Deus, eu vou dar. Eu vou dar uma terra. Então, terra aqui é mais do que expressão física, geográfica, tá certo? Promessa da terra aqui excede isso. Dizia respeito a uma terra física, mas sobressaía o espaço geográfico e temporal. Terra aqui tem conotação de herança eterna. O Senhor está dizendo que os mansos vão herdar a herança eterna. Então vale a pena, sem dúvida alguma, viver assim. Porque Deus mandou. Segundo, porque Deus é cheio de graça e misericórdia e nos dá mais do que nós precisamos. Deus disse que guiaria o seu povo nesse caminho até a terra. Deus preparou o caminho. Deus está presente no caminho. Tudo pertence a Deus. Deus direciona. Deus dá vitórias. E as nossas vitórias não vêm por nossa força. Zorobabel, tem uma mensagem para você, livro do profeta Zacarias. Situação difícil, vocês não têm condições de terminar a obra, não é? Eu tenho uma mensagem para você, Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. É pela força dEle, é pela graça dEle. E uma das mais ricas expressões do nosso Redentor é esta, dentre as infindas expressões, a mansidão realmente chocante, ver Jesus como manso. Nos choca, porque Ele tem todo o poder, toda a autoridade, e Ele vem aqui, humilha-se, ao encarnar-se e assumir a nossa natureza. Quando é afrontado, não responde às afrontas. Várias vezes, lendo os evangelhos, nós vemos assim, e a multidão quis matá-lo. E às vezes vemos Jesus sendo apresentado nos registros como fugindo da multidão, dos maus intencionados. E Jesus saiu, procurou outro lugar para ficar. É meio surpreendente isso, né? Aquele que tinha poder de fazer assim, e dizimar todos, não faz, mas age com longanimidade, paciência. Até os discípulos também ficaram chocados quando viram a rejeição, a oposição em relação a Jesus. Aí um deles não aguentou o que estava no coração e tinha que dizer: Senhor, peça ao Pai para que mande fogo do céu e mate todo mundo. Aí Jesus diz: vocês não sabem nada da dinâmica do Pai. Tudo tem o seu tempo e a sua hora. Deixa aí. Deixa esse joio crescer. Chegará a hora em que esse joio será separado e não serão vocês os separadores. Será o meu Pai. Ele fará a separação entre as ovelhas e os bodes, do joio e o trigo. Mansidão. Salmo 25, verso 8 diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Versículo 9 diz: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. O Senhor é o nosso professor, o nosso amado Salvador, que está conosco, nos conduzindo, e prometeu-nos esta recompensa maravilhosa. Terra aqui é a sua própria palavra cumprida. Então, palavra cumprida na doação da recompensa tem a ver com o experimentar o próprio caráter de Deus, que é fiel. Meus irmãos, como nós precisamos mostrar evidências de que nós somos de outro reino.
Nós não podemos nos equalizar, nem nos sentimentos, nem na ética do dia a dia, com esse mundo, com esse reino. Nós andamos na contramão desse sistema sem Deus. E enquanto esse sistema diz que vitoriosos são aqueles que são briguentos, iracundos, violentos e grosseiros, Deus diz: vitoriosos são os mansos, eles herdarão a terra. Que possamos estar com os nossos olhos fitos em Jesus, o manso perfeito, que com a sua ação tão voluntariosa, com a sua abnegação tão constrangedora para nós, de vê-lo nas condições nas quais se sujeitou, por amor a nós, ofereceu-se até a morte de cruz. Esta é a razão da nossa celebração da ceia agora. O nosso amado Redentor foi manso até na cruz. Quando um dos pecadores, por exemplo, o injuriou, o menosprezou: se tu és o Cristo, sai-te daí e também liberta-nos. E outros mais que aos pés da cruz lhe diziam palavras injuriosas, profanas. E ele suportou o sofrimento calado. E nós, não poucas vezes, nos achamos no direito de dizer: eu não levo o desaforo para casa. Se mexeu comigo, aí vai ter. E tem outros que ainda colocam os filhos na história. Se mexer comigo eu até aceito, mas se mexer com meu filho, então está mexendo com boi. Isso não é comportamento, não é ética, não é ajuste de crente, absolutamente, meu irmão. Isso não é contramão da mansidão. Ser manso é agradar a Deus. Possamos viver assim, recebendo a provisão da semana, por meio da palavra e por meio do sacramento agora. Se há algum aspecto da sua vida e você tem tido dificuldade na expressão da mansidão, peça a Deus perdão agora. Vamos fazer isso. Enquanto fazemos isto silenciosamente, quero convidar os meus irmãos queridos presbíteros e pastor, pastores aqui, para que me ajudem aqui no serviço da ceia nesta hora.